Oi, gente. Eu sei que você está pensando. Que grande novidade. Bolsonaro mentiu de novo e uma mentira absurda. É óbvio que ele mente com muita frequência, talvez não tanto quanto Donald Trump, mas Donald Trump tem uma patologia em estado avançado, né, da mentira. E nós vivemos realmente a era das mentiras, não é? Porque o Joe Biden disse que foi preso para ver o Mandela e também disse que participou da luta dos direitos civis, todas mentiras, né? Então, e mentiras assim absurdas, claramente mentirosas, né? Donald Trump, inclusive, tem um recorde, assim, número de mentiras assim por dia, uma coisa incrível. E Bolsonaro disse agora, tendo vídeo recente que ele convoca para as manifestações do dia 15, ele disse agora que não convocou. Ele simplesmente e tem bolsonaristas e apoiadores do Bolsonaro que estão acreditando nele, embora claramente isso seja mentira. E eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e o nosso Apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes. Não é? Então vamos direto para a notícia. E a notícia traz exatamente: Bolsonaro mente e diz que não convocou ninguém para manifestações do dia 15. O presidente fingiu que ninguém viu o vídeo em que ele aparece convocando seus apoiadores a comparecerem nos atos que terão o fechamento do Congresso e do STF entre as suas pautas, ou seja, uma manifestação pró-golpe. Estilo aquela marcha da família com Deus pela liberdade. Eu nunca falo essa ordem exatamente correta, né? E eu acho que é uma forma do meu cérebro rejeitar aquele movimento que mostrava apoio a um golpe militar antes, né, ali nas vésperas, né, do golpe civil-militar de 1964, né? Enfim, o presidente Jair Bolsonaro voltou a mentir ao dizer que não convocou seus apoiadores para os atos de direita que acontecerão no próximo dia 15. Na chegada ao Palácio da Alvorada, no final da tarde, ao ser perguntado por repórter se a crise do coronavírus atrapalharia as manifestações, Bolsonaro afirmou: "Eu não convoquei ninguém, pergunta para quem convocou." Quer dizer, nós estamos num cenário onde não devemos reunir uma grande quantidade de pessoas para não facilitar a disseminação de uma epidemia, uma pandemia mundial, e o pessoal da direita resolveu fazer manifestações justamente nesse momento com caráter autoritário. É complicado, né? Acontece que no último sábado, a matéria traz, né? Em Roraima, antes de ir para os Estados Unidos, o presidente fez uma convocação explícita para os atos. Não é fácil, disse Bolsonaro. Já levei facada no pescoço dentro do meu gabinete. No dia 15, agora, tem um movimento de rua espontâneo. Participem. Não é um movimento contra o Congresso, contra o Judiciário. É pró-Brasil. Incentivando a participação. Né? O vídeo em que Bolsonaro pede para que as pessoas participem dos atos foi divulgado pelo seu filho, Eduardo Bolsonaro, né? Que não deixa o pai mentir, ou melhor, faz com que o pai tenha que mentir sobre coisas que ele claramente disse. Apesar de dizer que não é um movimento contra o Congresso nem contra o Judiciário, as reivindicações mais latentes dos protestos são, de fato, o fechamento da Câmara, do Senado e do STF. Ou seja, as pessoas estão indo à rua porque não querem democracia. Eu fico pensando, às vezes, em dialogar, mas não é possível dialogar com a maioria dessas pessoas, obviamente, né? Mas se elas têm alguma ideia do que são os regimes autoritários pelo mundo e do que é a própria história autoritária do Brasil. Viver em um estado em que você não tem liberdade de imprensa, que você tem censura, que você tem patrulha ideológica, né? É engraçado vir de pessoas que falam tanto da doutrinação ideológica nas faculdades, né? Quando os regimes autoritários, a primeira coisa que eles fazem é doutrinação ideológica. Todos os regimes autoritários, sejam de esquerda, de direita, seja militares, seja, enfim, quaisquer que sejam. Né? Enfim, os eventos das manifestações nas redes sociais são repletos de postagens de apoio ao Bolsonaro e críticas a ministros
da Suprema Corte, deputados e senadores. O apoio e incentivo de Bolsonaro aos protestos já gerou, inclusive, articulações para um possível pedido de impeachment do presidente, já que atentar contra as instituições configura crime de responsabilidade. Apesar da convocação feita em Roraima, Bolsonaro já havia convocado seus apoiadores a irem nas manifestações através de mensagens divulgadas pelo WhatsApp, conforme revelado pela jornalista Vera Magalhães. O capitão da reserva, no entanto, negou que eu tenha feito, mas pouco tempo depois fez a convocação em Roraima, que agora ele volta a negar. Quer dizer, é uma espécie de você entrar numa espécie de universo paralelo, né? Assim, ele realiza a convocação múltiplas vezes e depois vem a público e diz que não fez. E aí a gente escuta os apoiadores acreditando na última coisa que ele disse, independentemente do que ele falou antes. Aí nós estamos falando de uma coisa que não é nova na história política da humanidade. É o culto à personalidade. Existem pessoas que têm um culto à personalidade do Bolsonaro e que, por causa desse culto, provavelmente algumas dessas pessoas já botaram até foto de Bolsonaro na casa, então, né, aquela coisa assim de um quadro com a foto do Bolsonaro, né? E o culto à personalidade, como tinha no passado do Brasil, gente com foto de Vargas, de Juscelino, né? Pessoas, enfim, comparado com Bolsonaro, não dá nem para comparar, né? Mas, enfim, o culto à personalidade, você acreditar nessa pessoa acima de todas as coisas. E você acaba não sendo movido por evidências. Você chega para essa pessoa e mostra um vídeo dele dizendo, e a pessoa, diante disso, diz, não vou mudar de ideia. E essa é uma coisa que eu tenho visto cada vez mais em todo o planeta. Eu vi um vídeo do TYT, que é do The Young Turks, né? Eu acompanho muito o TYT, né? É um site é um canal aqui no YouTube que eu assisto bastante. E o The Young Turks, a moça estava conversando com um apoiador de Biden, e aí ela disse assim, uma pessoa que era bem anti-Bernie, né? E ela disse assim, eu não quero que seja Bernie, o meu medo é que os apoiadores de Bernie façam como fizeram em 2016 e não apoiem o candidato democrata como não apoiaram Hillary Clinton. Aí a entrevistadora levantou o dado que o movimento Puma da Hillary Clinton, né, que era Party Unity My Ass, ou seja, gente que não queria votar em Barack Obama em 2008, foi muito mais danoso. 20% dos eleitores da Hillary votaram em John McCain. Mesmo assim, Barack Obama ganhou. E no caso de Bernie Sanders, o número foi 12%. Estimado, né? E aí, as pesquisas e tudo mais avaliaram isso. E aí ela perguntou, saber dessa realidade muda seu jeito de pensar? E aí a pessoa disse, não. Ou seja, eu pego esse exemplo apenas para dizer o seguinte, nós vivemos um cenário, e aí isso me preocupa muito como professor, como cientista, que as pessoas acabam não sendo movidas por evidências. Você apresenta a evidência, caso dessa mentira agora do Bolsonaro, você apresenta a evidência, você mostra que ele mentiu, e as pessoas dizem, não, eu continuo acreditando, Bolsonaro é honesto, Bolsonaro, enfim. Então, isso me preocupa muito, porque isso leva a uma situação de que esses apoiadores não serão movidos por praticamente nada, e são pessoas que podem sim, quando seus objetivos forem frustrados, ficar até violentos e realizar atos impensados. Porque quando você acredita em algo de forma tão irracional, e aí a gente tem que olhar para o paralelo do terrorismo islâmico, das diversas formas de terrorismo, né? Essas pessoas tinham uma coisa em comum. Elas acreditavam na causa delas e na missão divina delas acima de todas as coisas. Nenhuma evidência seria capaz de mover essas pessoas. Esse é um cenário político muito complicado. Eu espero que essas manifestações no dia 15
estejam absolutamente esvaziadas. Mas o fato é que, até para não haver a disseminação do coronavírus, mas o fato é que se elas não estiverem, elas sinalizarão para o Brasil uma situação muito complicada. Porque, embora eu defenda e continuo defendendo o diálogo com os eleitores de Bolsonaro, que por acaso não sejam bolsonaristas crônicos, são pessoas simplesmente antipetistas, e que podem, talvez alguns deles, ser persuadidos para abandonar essa barca furada do bolsonarismo, parte dos apoiadores de Bolsonaro, a cada dia mais eu fico convencido disso, são pessoas que não estão respondendo a nenhum tipo de estímulo racional ou baseado em fatos ou evidências, e diante disso, não serão fatos, não serão evidências que irão fazer eles mudarem de ideia. E aí, nesse caso, se a pessoa não muda de ideia com fatos, com evidências, e você não pode atingir a sensibilidade e a emoção da pessoa porque ela se tornou insensível para o sofrimento de outros que não sejam aqueles que são parecidos com eles, fica muito difícil mudar a mente dessas pessoas, especialmente quando nós estamos falando de um governo que já está caminhando já há algum tempo para uma situação de enormes desgastes e de um prejuízo muito grande. Mas apesar de todo esse prejuízo, de todo esse desgaste, existem pesquisas indicando que se tivesse um segundo turno hoje entre Bolsonaro e algum candidato da esquerda, Bolsonaro se reelegeria. Isso significa que esse núcleo duro e que a chamada direita moderada critica Bolsonaro publicamente, mas na hora do vamos ver, contra um candidato do campo progressista, se alinhariam a ele novamente. Talvez fazer esse diálogo com pessoas que já são críticas seja o ponto de partida que nós precisamos realizar para desmontar de vez esse governo. E conto com vocês como multiplicadores dessa mensagem, porque eu sou apenas um que faço um esforço aqui, que tem um pouco de acumulação de conhecimento pelo meu mestrado, pelo meu doutorado, mas enfim, estou sempre aprendendo e estou também aprendendo muito com vocês. Por isso, meu agradecimento aos inscritos e aos apoiadores que todos os dias me dão força, me incentivam, me dão ideias. Inclusive, uma apoiadora teve uma ideia ótima para um vídeo sobre a agenda mínima e a agenda estendida para a esquerda, que eu devo fazer em breve, em conjunto com apresentar para vocês um texto que eu escrevi sobre esse tema. Né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador como essa apoiadora que me deu essa ideia para esse vídeo, né? Essa ideia para esse vídeo futuro que em breve eu devo fazer. Um abração e até o próximo vídeo, gente.